Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 28 de agosto de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Escrituras Sagradas. E nesta segunda-feira, dando sequência à nossa Imersão Bíblica, vamos de Gênesis capítulo 16. E como eu sempre digo, é bom sempre reforçar, é importante que você leia e, de preferência, né, vou acrescentar aqui um dado importante, uma recomendação importante, né? É recomendável que você não só leia, mas de repente se você tiver ali uma Bíblia de estudo, né, uma Bíblia de Genebra, mas escolha boas Bíblias, viu? Não escolha qualquer Bíblia aí para fazer os seus estudos. Temos boas recomendações de Bíblia, Bíblia da Fé Reformada, a Bíblia da Thomas Nelson, que eu tenho usado bastante, a NVI de estudo, enfim, tem algumas recomendações. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui no pessoal que eu te respondo com carinho. Então faça o seu estudo, não só a leitura, mas estude, tenta ouvir, né? Tenta ler ali os comentários para poder acrescentar aí ao seu conhecimento da palavra de Deus. Bom, Gênesis 16, o tema do devocional de hoje é o mérito da fé. Parece uma contradição, né? Mérito ou é fé? Mas é exatamente o mérito da nossa salvação está na fé e não em nossas obras. É isso que a gente vai ver aqui nessa manhã, seguindo aí aquele fio que eu disse, né? Na semana passada a gente leu em Gênesis 15, quando Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Essa confiança em Deus é o fio condutor de toda a Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento a gente vai ter esse fio condutor que caminha em direção que caminha nessa direção em toda a Bíblia. Aqui não é diferente. No capítulo anterior, a gente viu que a fé, ela tem o seu valor, ela é, na verdade, inestimável, né? O valor dela se sobrepõe aos outros. E agora a gente vai ver como a gente pode tentar, pelo esforço humano, conquistar essa fé. Bom, vamos lá, vamos ler o texto que eu quero começar, que eu quero ler nessa manhã é o Gênesis 16, o final ali do capítulo, versículo 15 e o 16, que diz assim: Agar deu à luz um filho, Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Bom, o desejo de prover um herdeiro para Abraão, ou nesse tempo aqui ainda Abrão, né? Já falei com vocês que eu vou confundir isso aí sempre, né? Mas enfim, o desejo de prover um herdeiro para Abrão fez com que a sua mulher, Sarai, tomasse uma atitude que era comum na época, mas que aos nossos olhos é bem estranha, né? Qual era a prática que ela fez que era comum na época e que pra gente é muito estranha? Ela pegou a sua serva, que era Agar, e na esperança de gerar um herdeiro para Abraão, ela ofereceu a sua serva Agar para Abraão. A ideia mais ou menos ali era que se Agar tivesse um filho, esse filho deveria meio que ser dado para Sarai, porque Agar pertencia a Sarai, né? E aí você já deve estar falando, meu Deus, que coisa mais complicada, né? Como que isso se encaixa na nossa realidade? Hoje, né, tudo praticamente que acontece ali é extremamente reprovável, né? E o texto, ele de fato é repleto de equívocos. E talvez o primeiro equívoco que a gente tem que evitar de cometer, são dois, né? O primeiro é o anacronismo. O que é isso? É você tentar interpretar um episódio do passado com lentes de alguém vivendo no século XXI. Por isso que o racionalismo, o iluminismo, eles não podem ser usados de maneira indiscriminada na interpretação bíblica. Por quê? Porque aqui tem muita coisa que foge ao nosso racional, que foge àquilo que a nossa razão pode dizer ou não. Além disso, Abrão viveu junto com Sarai, sua mulher, em um período muito distante do nosso. Então a gente tem que tomar um cuidado muito cuidadoso, um cuidado grande, né, com essa interpretação. A segunda coisa que a gente tem que sempre cuidar quando a gente lê um texto desse é que a Bíblia, especialmente nos livros
ou nos documentos que são narrativas, ela está contando uma história. Isso não significa que Deus aprova isso. É muito comum pessoas, né, até arrogando para si um grande conhecimento bíblico, dizer da seguinte forma: havia muita poligamia no Antigo Testamento, mas isso não significa que Deus aprovava isso. Isso só significa que Deus ele não preservou ninguém no sentido de, se fez errado, vai para o relato bíblico, independente de quem seja. Bom, texto repleto de equívocos. Feitas essas duas primeiras observações aí, quais são os equívocos? Primeiro, bigamia ou poligamia. É um erro. Deus nunca aprovou isso. E a poligamia e a bigamia na Bíblia sempre trouxeram problemas. É interessante como que o homem gosta de recriar os seus problemas, né? Hoje, atualmente, é muito comum, especialmente entre os jovens, o chamado poliamor. Isso é ensinado, inclusive, né? Que você não precisa ficar com um parceiro só, você pode ter outros parceiros. E aqui é um texto que mostra claramente como que isso vai trazer problemas, certamente. Outra coisa, outro equívoco aqui é o atrito por status. Então você tem ali Sarai e Agar, e quando Agar engravida, ela começa a disputar status, a disputar poder com Sarai. Sempre problemático, né, gente? Briga por poder em qualquer lugar, isso é muito ruim. Na família, isso é ruim. No trabalho, né, extremamente danoso. E na igreja também, né? Meu Deus, como tem isso, isso é muito ruim. Briga por status, né? Briga por poder. Outra coisa aqui que é bem reprovável é o abandono do filho, né? Então, outro equívoco. Abrão, né? Abrão, ele simplesmente abandona o seu filho, né? Gente, quanto a gente tem isso hoje, né? Pais que simplesmente abandonam seus filhos. Isso é de uma irresponsabilidade, isso é de uma ofensa a Deus absurda, né? Aquele que cuidou do seu filho em todo o tempo, que é o nosso Deus, ele não admite esse tipo de tratamento dos pais para com os filhos. E, finalmente, o equívoco principal era a confiança de que o herdeiro que Deus prometeu era o filho da serva. Que o herdeiro que Deus prometeu era resultado do esforço humano. Esse equívoco ele está ligado não só a Abrão, mas também como a Sarai e até a própria Agar, que todos sabiam que Abrão tinha essa promessa e todos imaginavam que Ismael seria, então, o resultado, ou seria esse herdeiro tão aguardado. E aqui, talvez nessa série de equívocos, a principal lição que a gente tem que pegar para a gente, e eu deixei ela por último, é o cuidado com o pragmatismo religioso. O que é isso? É aquela história seguinte: se deu certo, é porque Deus está no negócio. Então isso acontece muito às vezes no evangelismo. Então existem pessoas que estão se convertendo e Deus deve estar no negócio porque tem pessoas convertendo. Isso é pragmatismo religioso. Não é porque deu certo que Deus aprova. Então, isso acontece, por exemplo, com pessoas que têm experiências em outras religiões, adorando deuses falsos. E aí, eles ficam presos aos deuses falsos porque tiveram uma experiência religiosa. Porque experimentaram um milagre, porque tiveram alguma experiência cósmica. E aí dizem o seguinte: não, Deus deve estar nisso, porque aconteceu isso aqui. Então, o que Abrão e Sarai vão nos ensinar, e Agar e Ismael, é que esse pragmatismo ele é extremamente danoso. Então, muito cuidado com isso. Nem tudo o que dá certo é de Deus ou é aprovado pelos preceitos de Deus. Bom, pastor, você já mostrou muita coisa errada, já deu algumas aplicações, mas o que esse texto tem a ver com a gente? O que esse texto tem a ver com a história bíblica, com o relato bíblico? Bom, a interpretação desse acontecimento, ele foi dado por Paulo em Gálatas. E aqui também tem outra maneira de interpretar o Antigo Testamento que é muito boa e te ajuda. Sempre que houver uma menção do texto no Novo Testamento, mostra que o texto deve ser interpretado daquela forma.
Como assim? Eu tenho a segurança de que alguém, inspirado por Deus, um autor do Novo Testamento, ele interpretou aquele texto. Vou dar um exemplo. Quando Jesus vai falar sobre o dilúvio, né, e eu já vi várias interpretações sobre o dilúvio, mas quando Jesus vai falar sobre o dilúvio, ele não reinterpreta o dilúvio. Ele diz, olha, o dilúvio aconteceu. Então eu não tenho motivos para não crer no dilúvio, sendo que o próprio Jesus disse que ele aconteceu. Então, aqui é um exemplo para mostrar que se você ficar com a interpretação do Novo Testamento, você vai bem. E Paulo faz uma interpretação desse texto lá no Novo Testamento, lá em Gálatas. Depois você pode ler Gálatas capítulo 4, do 21 até o 31. E o contraste de Paulo ali é em obter a salvação por meio da fé ou obter a salvação por meio do esforço humano. Agar é o esforço humano. Sarai é o meio da fé. Ismael é o filho da escrava, é o filho do esforço humano. Isaac é o filho, eu estou tentando ver se eu não errei o nome, tá? Eu erro bastante os nomes, vocês já perceberam, né? Mas é Isaac, Abraão, Isaac, Jacó. Isaac é o filho da fé. Então, esse contraste que Paulo faz vai nos ajudar também a separar. E olha só, se a Bíblia faz diversas advertências sobre a tentativa de obter a salvação por meio do mérito humano, é porque muita gente tenta. Não estou dizendo que consegue, estou dizendo que muita gente tenta. E tentar ser salvo pela fé é seguir o caminho oposto da salvação oferecida nas Escrituras. Então, o que é tentar ser salvo pelas obras? Tentar ser salvo pelas obras, por exemplo, é tentar ser salvo pela sua santidade. É dizer o seguinte, bom, se eu for muito bom, Deus vai me salvar. Ou então tentar ser salvo pela religião. Então, e aí, quanto mais religião eu tiver, melhor é. Então aí eu vou me afundar na igreja, eu vou me afundar no espiritismo, em outras religiões falsas. Então eu vou me afundar na religião. E aí a religião vai me salvar. Outra maneira, através do conhecimento, um gnosticismo moderno. Então, se eu tiver bastante conhecimento intelectual, eu vou ser salvo. Agora, outros podem ser salvos, por exemplo, pelo dinheiro. Pessoas que pensam o seguinte, se eu tiver muito dinheiro, aí eu vou ser feliz, vou ser salvo. Se eu tiver um casamento feliz, aí eu vou ser salvo. Pessoas falam assim, a minha família tem que ser muito boa, porque se a minha família for boa, eu sou salvo pela família. Isso é salvação pelas obras. Por outro lado, a Bíblia ensina que somos salvos apenas por meio da fé em Cristo. Eu falei muito sobre isso na sexta-feira. Eu não vou voltar nesse ponto totalmente. Eu quero só revisitar alguns aspectos. Qual que é os dois aspectos que eu quero revisitar? Primeiro, que quando a gente fala da salvação apenas pela fé, a gente tem que diferenciar fé de fideísmo. O que é fé e o que é fideísmo? Fideísmo é quando você acredita na sua fé. Então a pessoa fala assim, eu tenho muita fé em Deus. Mas o que ela está querendo dizer com isso? Que ela tem muita fé na fé dela. Ela fala assim, não, mas eu sou uma pessoa de muita fé. E o que ela está dizendo? A minha fé ela é suficiente. E ela não está entendendo que não é a fé dela que vai salvar, mas é o conteúdo da fé, o objeto da fé. Você vai se lembrar que Jesus disse várias vezes que não é a qualidade ou o tamanho da fé que faz a diferença. Lembra que Jesus disse, olha, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, mas se ela estiver direcionada para o objeto certo, aí ela vai funcionar. Então, quando você tem fé na fé, é o fideísmo. Eu acredito que a minha fé vai me salvar. Isso é fideísmo. Agora, o que é a fé bíblica? A fé bíblica é fé em uma pessoa. Eu acredito em Jesus e em todo o relato bíblico sobre ele. E aí, nesse caso, a fé em Jesus ela tem um conteúdo específico. Que conteúdo é esse? É o relato de como Jesus viveu e nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, viveu entre nós com poderes,
fez milagres, deu provas de que ele era um ser divino, morreu pelos nossos pecados para pagar as nossas dívidas, ressuscitou no terceiro dia, ele está vivo hoje em carne, ele não é um espírito, ele não é um ser evoluído, ele é um ser humano com carne, ele tem lá, se você pudesse agora chegar aonde ele está no céu, você tocaria na sua mão e você tocaria nas suas chagas, ele tem corpo físico, ainda que um corpo glorificado, não um corpo como o nosso, e ele prometeu voltar um dia para buscar a sua igreja. Esse é o conteúdo específico da fé. Se você não crê nesse conteúdo inteiro, você não tem fé em Deus. E se você crê nesse conteúdo inteiro, esse conteúdo transforma completamente a sua vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você crê nesse conteúdo que eu acabei de dizer, isso transforma a sua vida. No mínimo em dois aspectos. No mínimo em dois aspectos. Primeiro, extrema humildade, porque não é você que faz nada. Um crente não pode ser orgulhoso. Mas, por outro lado, valor absoluto. Jesus fez isso por você. Essa balança aí, ela precisa estar muito bem equilibrada quando a gente crê no que a Bíblia nos ensina. Bom, moral da história aí, já para a gente passar para a conclusão, a tentativa de cumprir o plano de Deus pelo esforço humano fracassa mais uma vez, né? A gente viu isso em Gênesis o tempo todo, né? Tentativa de fazer por vontade própria. Mais uma vez fracassando, né? Irmãos, sabe qual é o ponto? Sabe o que eu aprendo aqui com essa história de Sarai, Agar, Ismael, Abrão? É que nós somos completamente dependentes da misericórdia de Deus. Se você não depender da misericórdia de Deus, da graça de Deus, se você depender de você, do seu esforço, da sua santidade, vai dar problema. E esse é o meu desafio para você nessa semana, ou nesse dia, né? É nessa semana também. Qual é o desafio? A aplicação final aí de Aprende a Orar. Eu disse que a fé é um conteúdo específico, que essa fé, ela molda o nosso comportamento. A minha pergunta é, o seu comportamento evidencia a fé? Ou o seu comportamento evidencia a necessidade de buscar um Salvador? Por que você vai buscar um relacionamento, casamento, ou dinheiro? Ou por que você está buscando a fé? Por que você está buscando Cristo? Você está buscando Cristo simplesmente para resolver os seus problemas? Se for isso, repense. Porque isso não é fé em Deus. Fé em Deus é, eu vou buscá-lo. Exemplo de buscar, né? Eu vou buscá-lo, porque eu quero conhecer melhor aquele que me salvou pela graça. Bom, acho que a gente já pode orar. Já falei bastante. Eu sei que o assunto é longo, o assunto requer maior meditação, mas por hora fiquemos então com essa com esse nosso estudo de hoje. Tá certo, pessoal? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante de Deus? Se você puder, pare um instante aí o que está fazendo. Vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu gosto de fazer toda segunda-feira, iniciar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.